Bom, então a outra pergunta que está aqui, então você já explicou que chegou lá na Arábia e tudo mais, Oriente Médio. Depois, como que chegou na Europa? Porque o café na Europa era um sinônimo de status, né? As pessoas saíam para tomar um café. Uhum. Então, quando que isso chegou na Europa? Rapidamente o sucesso foi muito forte na Europa. Então, entre século XVI e XVII, começou-se com as grandes navegações ali pelo Oriente Médio até a Europa, as grandes rotas comerciais, no caso, de especiarias, o café passou a ser tratado como uma especiaria. Então, ele vinha ali da Arábia, era comercializado, entre outras especiarias, nos principais portos da Europa. Então, Veneza, que era a porta de entrada na Europa na época, século XVII, mais ou menos, recebeu as primeiras amostras de café. Se popularizou muito rápido a bebida, já nesse formato que a gente conhece, o café, a bebida, a infusão dos grãos torrados, né? Não tipo um chá, mas já a infusão torrada, do café torrado. E rapidamente ganhou muito popularidade em Veneza. No Vêneto. Exatamente. Vêneto. Passou a ter um status de sofisticação, atraindo os intelectuais. E de Veneza, rapidamente, outros portos muito importantes, Amsterdã, Londres, chegou a Paris. Mas, amor, conta para eles do café Florian. Ah, sim. Falando de Veneza, o Café Florian foi fundado em 1720, ali na Praça de San Marco, e até hoje está lá, mais ou menos, no mesmo lugar e mais ou menos com a cara aí parecido. Do século XVIII. Desde 1720. Está fazendo esse ano 300 anos. A gente esteve em Veneza, mas a gente não tem um vídeo, né, do Café Florian, uma pena. Não, eu não sabia, no caso, que aquele café exatamente era o mais antigo da Europa. Passamos em frente, enfim, mas não tinha essa noção ainda. Amor, agora conta de Paris. Então, o café chegando em Paris, claro, os grandes reis da Europa queriam... Os grandes reis da Europa queriam aquela bebida fazendo parte do seu dia a dia. Então, conseguiram algumas sementes, algumas mudas, começaram a plantar esse café em Paris, em Amsterdã. Os holandeses levaram para Java, que foi um dos primeiros grandes produtores mundiais. Todo mundo tentando emplacar o café, né? Virou status, então. Virou uma commodity, né? De grande valor comercial rapidamente. Então, os franceses, na época era o rei Luís XIV, plantou inclusive ali em Paris, no Jardim da Tuileries. Põe aí uma foto de Luís XIV, para vocês verem a figurinha. A gente vai sempre ilustrar aqui com algumas cenas. Como esse café não pegou na Europa, né? A Europa não tem clima propício para o café, tentou-se as colônias, tanto holandesas, francesas. Então esse café atravessou o Atlântico, chegou até a região do Caribe. Os franceses plantaram ali em Martinica, algumas ilhas que eram colônias francesas do Caribe, chegando à Guiana Francesa, que já está bem perto ali do Brasil. Vocês lembram, Guiana Francesa, mostra aí onde está a Guiana Francesa, porque tem gente que não sabe. Então é bem próximo do Brasil. Então isso, foi ali no norte ali do Brasil, exatamente. Ali foi a porta de entrada para chegar no Brasil. Entendi. Tá bom, então chegou no Brasil. Chegou. Era como? isso? Como chegou, né? Como é que ele... da Guiana, o que aconteceu? Também uma história aí já nos envolve, uma história bem interessante. O governo português já tinha muito interesse, claro, não queria ficar de fora dessa festa aí do café. Queria também arrumar umas mudas de café para plantar. Nisso, o governador do Grão-Pará, que é ali no norte do Brasil, ficou sabendo que o café estava na Guiana Francesa, estava funcionando, as lavouras já estavam conseguindo colher frutos do café. Nisso ele criou uma missão até a Guiana Francesa, chamou o
o Sargento Palheta, que ficou marcado na história Sargento Palheta, tem foto aí de Sargento Isso, Palheta? Francisco Palheta. Inclusive, o nome de uma cafeteria famosa nos anos 80, 90, a cafeteria Palheta, tinha em vários Sério? pontos do Brasil. Eu não sabia disso, não. Ficou para a história, né? Como não vou dizer o porta-voz, mas o primeiro plantador de café, né, digamos, ou que roubou as primeiras sementes de café para o Brasil. Primeiro ladrão de café. Primeiro ladrão de café, que a história é exatamente essa. Como é que aconteceu? Ele foi nessa missão para a Guiana Francesa. A princípio, a missão era para cuidar de questões territoriais, ali no norte do continente sul-americano. Mas, na verdade, a missão não era essa. A missão era trazer o café para o Brasil. E a lenda que se conta é que, como é que ele conseguiu? Porque ele teve êxito nessa missão, foi muito bem sucedido. Ele teria seduzido a esposa do governador da Guiana. Ah, não, peraí. Então põe foto aí do Palheta para ver se ele seduziu mesmo. Tem fotos nisso. Ele seduziu mesmo? Parece que sim, tem versões que diz que não, que ele ficou amigo do governador, então os dois teriam presenteado ele com mudas e sementes de café. Mas essa versão aí mais ousada diz que a esposa do governador colocou algumas sementes dentro da casaca do governador do Palheta e conseguiu presenteá-lo com algumas mudas também. Palheta, hein? Eu quero ver fotos aí, põe fotos aí do Palheta. Então nisso o Palheta voltou para Belém, com essas mudas, com as sementes, tentou se plantar o café ali no norte do país. Logicamente não deu certo, né? Região amazônica, clima úmido, não é favorável ao café. Daí enviou-se ao Rio de Janeiro, capital do país na época, onde tentou-se novamente plantar. Inclusive, é bem interessante, a gente vai botar umas imagens aí da Floresta da Tijuca, o Morro da Urca, até o Morro do Corcovado, foram plantações de café em muitas partes. Devastou-se a floresta, fizeram plantações, não vingou também. Felizmente refizeram as florestas, né? Hoje em dia você não consegue identificar essas antigas plantações de café no Rio. E o café teve que subir a serra, do Rio de Janeiro, para ir para Rio, São Paulo, Minas. Foi adentrando ali Vale do Paraíba, né? Tivemos também, final do século XIX para o XX, regiões muito fortes de produção de café no Vale do Paraíba, mas o solo se esgotou, foi descendo, Sul, Paraná, Minas Gerais, subiu para Minas, né? Aí aquele negócio, tudo que é bom para em Minas, ficou até hoje, né? E Minas virou o maior produtor mundial de café. E pronto, acabou? Hoje já chegamos na era moderna, então já temos café hoje no Brasil inteiro, felizmente, praticamente. Hoje a gente está vivendo a terceira onda do café. Terceira onda do café. Então o café se espalhou. Hoje você tem Rondônia despontando como um grande produtor, Espírito Santo, Bahia. O café, felizmente, pegou em várias regiões do Brasil, não é em todas, não são todas. É. E é isso.